Que alegria poder estar aqui novamente com tantos irmãos queridos, na casa da minha irmã de sangue, como a gente costuma se tratar. A Sandra falava de quem estava aqui quando tinha parede, mas nós somos do tempo que nem tinha esse barracão. Nem tinha só TNT, né? Então, hoje pregar aqui já é uma vitória, né? Com tudo isso, né? Mas a primeira vez que a gente veio no retiro aqui foi embaixo das árvores e a tenda era um TNT. E Deus fez muito com a graça de Deus, né? O tema que a Sandra me passou, né, sobre essa moção da unidade, né, dos pastores, é a seguinte: a glória de Deus apacentando uma geração, tá? A glória que é de Deus, essa glória, ela apacenta uma geração. E queria que vocês pegassem o livro do Êxodo para nós começarmos essa pregação. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 12. E o contexto dessa palavra é Moisés, né? Um grande pastor, um grande profeta, um grande escolhido de Deus. Quando Deus faz essa eleição e Deus, né, tira, por desígnio divino, retira o povo do Egito e institui Moisés como pastor desse povo. Ele vai diante de Deus reclamar para Deus, né? E ele vai fazer uma prece, ele vai fazer uma oração a Deus. E como ele iria fazer, né? Como conciliar essa função, de que forma ele iria conduzir esse povo. E então, no livro do Êxodo 33, no versículo 12, nós temos ali a oração de Moisés. Moisés então chega com essa queixa diante de Deus e diz assim: Tu me dissestes, fazes subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Olha a briga de Moisés ali, olha a discussão. Ele entra na presença de Deus e começa uma discussão com Deus, começa uma barganha com Deus. Tu me dissestes, fazes subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo nome, e encontrastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça, e encontre graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. E Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: Se não vires tu mesmo, não nos faça sair daqui. Ou seja, se a tua presença não estiver comigo, se a tua glória não estiver comigo, se o teu poder não estiver comigo, se o teu espírito não estiver comigo, não me faça sair daqui. Como se poderá saber se encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de ires conosco? Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. E Yahvé disse a Moisés: Farei ainda o que dissestes, porque encontrastes graça aos meus olhos, e conheço-te pelo nome. Então, nessa missão, nesse ofício que Deus Pai confiou a Moisés, ele foi muito claro com Deus Pai, foi muito verdadeiro com o Pai. Quando recebe essa missão, Moisés nunca tinha o povo como sendo dele, tá? É o teu povo.
tá? Esse povo de cabeça dura é o teu povo. Você me escolheu para conduzir, mas esse povo não é meu. Esse povo é teu, tá? Então, o pastor, a gente que tem um trabalho, né, seja de fundação de comunidade, seja lá na tua paróquia, seja de liderança, o povo que nós temos ao nosso redor não é meu. Lá na vinha as pessoas, elas não vêm me seguir. As pessoas, esse povo que está na vinha é um povo de Deus, que Deus, pelo seu desígnio, pela sua misericórdia, nos escolheu, assim como Moisés, para conduzir um povo que é dele. E essa é uma experiência que nós precisamos sempre fazer. Quando a coisa aperta, lá na comunidade eu sempre faço isso. Eu vou diante do Senhor e falo: Senhor, eu não escolhi isso. Eu não queria isso. Você me deu, pois então você me ensine a cuidar. Reclamar, ter essa coragem de chegar diante do Senhor e dizer: eu não sei conduzir. Senhor, esse povo é um povo de cabeça dura. E a característica do povo de Deus sempre vai ser essa, meus filhos. Nós vamos conduzir o povo por onde? Por um deserto. Nós sempre vamos conduzir o povo de Deus pelo deserto, como o povo de Israel foi conduzido. Nós sempre iremos conduzir um povo de cabeça dura, porque é uma característica de um povo que é conduzido por alguém. Nós sempre vamos conduzir um povo que vai ficar chorando pelas cebolas do Egito. Nós sempre vamos conduzir um povo que vai reclamar quando tem carne demais. Nós sempre vamos conduzir um povo que tem uma fome e uma sede daquilo que não tem. E o pastor é aquele que vai diante de Deus, como Moisés foi. Ele não vai lá chorar com o povo, mas ele vai diante do Senhor e vai dizer: se tu não vires comigo, não me faça sair daqui. Essa é a glória de Deus. Essa é a presença de Deus que apacenta uma geração. Apacentar uma geração com a glória de Deus é trazer essa presença de Deus num ambiente de oração também, mas a presença de Deus, ela precisa estar aqui, ó, dentro da alma dos nossos filhos, daqueles que são apacentados por nós. Essa presença de Deus, ela precisa estar aqui impregnada. A glória de Deus, ela é o próprio Deus em sua imensurável, ou seja, a glória de Deus, ela não é definida, é uma beleza extraordinária. São Tomás de Aquino fala, né, que diante da beleza de Deus nós não temos movimento nenhum, a gente ficaria extasiados, só contemplando aquela beleza de Deus. Por isso que Jesus não aparece para nós, porque senão a gente perderia a nossa liberdade, porque a beleza dele é imensurável, imensurável. E Deus nos quer livre fazendo aquilo que Ele quer. E uma das definições mais bonitas sobre a glória de Deus que eu vi é que diz assim, que a glória de Deus é o homem vivo. Por isso essa batalha, né? Porque o demônio, ele quer matar os seres humanos. Quer matar em todas as formas. E quando não mata fisicamente, ele quer matar a identidade, ele quer matar a fé, ele quer desfigurar, ele quer tirar a glória de Deus, porque a glória de Deus é o homem vivo. Fala para quem está aí do teu lado, diga assim, ó, meu irmão, minha irmã, você é a glória de Deus, porque você é um homem, você é uma mulher viva. Moisés, então, ele pede essa presença da glória de Deus. Por que ele precisava disso? Por que Moisés queria essa presença de Deus? Para apacentar, tá? Então, o que é apacentar? Apacentar vem do latim. É um pastor que guia ovelhas, que conduz ovelhas.
e que conduz ovelhas por extensão, ou seja, não é num pequeno aprisco, tá? Não é para apacentar ali num lugarzinho fechado, porque isso nem precisa de um pastor. Aí o funcionário do pastor pode ir lá cuidar das ovelhas. Apacentar, tá? Segundo o dicionário, é um pastor que guia ovelhas por extensão, ou seja, por um determinado lugar, um lugar mais longe, que precisa de alguém para conduzir. É aquele guia de almas, de patere, ou seja, levar ao pasto. E eu achei fantástico isso, porque a função do pastor é levar ao pasto. Então você cuida das ovelhas, né, pelos campos aí, o dia inteiro. Davi era pastor de ovelhas. E as ovelhas, elas são apacentadas enquanto elas comem, tá? As ovelhas, elas precisam ser apacentadas enquanto elas comem. Então, Jesus, depois ele vai dizer: quem vem a mim, né? Quem tem fome, vem a mim. A mim. E essa geração, essas gerações que estão nas nossas mãos, elas têm fome. Então, nós precisamos, como pastor, saber exatamente quais são os pastos que as nossas ovelhas precisam. De que tipo de alimento as nossas ovelhas precisam, para que a gente possa levá-las ali e elas não morram de fome. Depois, né, o tema da pregação é apacentando uma geração. Mas qual geração? E um dia eu pensando, né, sobre essa pregação e rezando, o Senhor foi desconstruindo assim esse tema, porque se nós formos olhar assim, ó, a definição: a glória de Deus é o homem vivo. E conforme as gerações elas vão se dissolvendo, a vida humana também, ela passa a não ter mais valor. E a glória de Deus também, ela é dissolvida, também ela é desvalorizada. Então, essa cultura de morte que se instaurou nesse tempo, se você mata um bebê, se você mata o ser humano, se a vida do cachorro vale mais que a vida do ser humano, tá? Então a glória de Deus, ela não está mais no homem vivo, e o diabo, ele não suporta olhar, ele não suporta ver a glória de Deus. Então ele quer matar a glória de Deus, porque se eu sou uma mulher viva, eu também reflito em mim a glória de Deus. E o diabo não suporta ver em mim, o diabo não suporta ver em você a glória de Deus refletida. Então ele precisa matar. Se não fisicamente, ele mata a tua fé. Ele te tira, né, da onde você está. Então, inevitavelmente, uma geração, ela recebe da outra geração, da geração anterior, influência, ou para o bem, ou para o mal. O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 4, ele vai dizer assim: aquele que desde o princípio chamou a existência as gerações. Então, existe um princípio, Deus chama. Amém? Para todas as gerações, desde que o mundo é mundo, existe um princípio. Deus chama. De todas as gerações, de todos os povos que haviam na antiguidade, Deus olhou, viu, criou, viu que tudo era bom. Ele olhou para Israel, aquela geração. Daquela geração, daquele povo, escolheu Moisés. Dali ele retirou Moisés, conduziu o povo 40 anos, ou seja, uma geração inteira, caminhou pelo deserto. Ali morre aquela geração, começa uma outra geração com Josué, já em Canaã, na terra prometida. E assim vai sucessivamente. Existe um chamado de Deus para cada geração. Um princípio, Deus chama.
Existe uma eleição de Deus. Eu amo esses lugares assim, ó, com poucas pessoas. Esses dias nós estávamos lá em Quedas, poucas pessoas. Eu vejo nisso, eu vejo muito esse resto de Israel, quando nós estamos nesses encontros com pequenas pessoas. Eu vejo a eleição de Deus sobre nós. Eu vejo o pastoril do Senhor. Eu vejo o cajado nas mãos do pastor que bate. Ora aqui em Medianeira. Semana passada nós estávamos em 10 cidades lá na vinha. 30 mulheres, 10 cidades na nossa casa. Uma pequena porção, né, de mulheres que têm trabalhos magníficos no nosso estado, que estávamos lá. O pastor, ele bate o cajado, nós vamos lá. E eu acho belíssima essa forma. Deus chama e nós precisamos responder. Esse é o princípio. Isso é uma profecia de Isaías, né? Aquele que desde o princípio chamou à existência as gerações. Eu não tenho dúvida que eu faço parte de uma geração eleita, que você faz parte de uma geração eleita, por isso você está aqui, nesse dia que tinha todo motivo do mundo para nós ficar em casa. Nós viajamos 318 quilômetros, 5 horas de viagem, 3 mulheres no volante, 3 mulheres e uma criança, né? 3 mulheres e meia. Se não existisse um chamado, se não tivesse uma certeza, uma convicção de que aqui existe uma eleição, eu tinha ficado em casa e você também, pode ter certeza disso. Mas Deus chama e nós precisamos responder. Quando essas gerações, elas vêm à existência, tá? Quando elas passam a existir, eu entendo aqui, quando Deus chama, nós passamos a existir no tempo espiritual, não no Cronos, no Kairos, no tempo de Deus, tá? Eu tenho 50 anos, demorei 19 para ouvir a voz de Deus. Eu tinha 19 anos quando eu tive meu encontro com Jesus. A primeira vez que eu senti Deus na minha alma e que entendi que existia sobre mim uma eleição. Então, quando nós entendemos dessa existência, a gente precisa ser apacentado. Nós precisamos apacentar. Eu fui apacentada por alguém, porque daí a minha alma tinha fome, a minha alma tinha sede, a minha alma queria engolir a palavra de Deus. Eu lia a Bíblia dia e noite, eu não podia fechar meu olho, que eu repousava no Espírito. Eu fiquei quase louca. Eu tinha muita fome da presença de Deus. E hoje, se esse povo que Deus está confiando nas nossas mãos, é um princípio básico. O pastor leva as ovelhas no pasto por causa da comida. Se nós não dermos comida, porque comida é uma necessidade básica, eles vão procurar comida em outro lugar, porque essa fome tem dentro da nossa alma. E se nós não der comida, se nós não der palavra, se nós não der presença, se nós não der glória de Deus, se nós não der doutrina e hierarquia, se nós não dermos santa missa, sacramento, acompanhamento, se nós não dermos braços para abraçar, ombro para eles chorarem, eles vão procurar comida, ou no sexo, ou na droga, ou nos jogos dos celulares, ou nessas amizades, ou em qualquer lugar. Porque a comida é uma necessidade básica de todas as gerações. Todas as gerações que o Senhor chama precisam desse alimento. E eu fui dar uma estudada também, meus irmãos, sobre as gerações que estão por aí. Porque é muito fácil assim, a gente falar hoje de evangelização, mas eu fiquei pensando, para quem nós estamos falando? Para quem nós estamos pregando? Você já pensou sobre isso? Qual é o público da tua cidade? Quais são? A gente trabalha muito com o encontro de mulheres. Quais são as mulheres? Qual é o perfil de mulheres que vêm aos nossos encontros?
quais são os jovens que participam dos nossos encontros. E fui lá dar uma pesquisada, né? A questão das gerações, eu já tinha ouvido falar mais ou menos, a geração X, Y, Z, Alfa. E então, vamos olhar um pouquinho sobre esse panorama. Porque, cientificamente, né, digamos assim, alguém nomeou essas gerações. E então, eu vou depois a gente vai discorrer sobre cada uma delas. Mas como que é dividida essas gerações atualmente? Existe uma geração chamada Baby Boomers, de 60 a 80 anos. Esse é o nosso público? Raramente. Raramente você vai pregar um retiro que tem lá uma vozinha com 60 anos, né? É raro, né? A geração X atualmente tem 40 a 60 anos. É a minha geração. Eu tenho 50 anos. Quem que tem aí entre 40 a 60 anos, levanta a mão. Essa é uma geração. A geração X. Então nós fazemos parte dessa geração X. Lembrando que uma geração recebe influência da outra, seja para o bem ou seja para o mal. Depois, a geração Y, de 25 a 40 anos. Quem que tem essa idade aí? Ah, não acredito, Júnior. Pô, cara. 25 a 40 anos. Geração Z, atualmente de 10 a 25 anos. Levanta a mão. Temos todas as gerações. Hã? E a geração Alfa, atualmente com 10 anos. Tem? Temos a Clara, as crianças, né? Então, cientificamente lá, alguém deu esses nomes e separou essas gerações. Então, são esse tipo de pessoas, são esses públicos. Então, nós vamos olhar para esses públicos específicos, porque é para esse povo que nós precisamos ir diante de Deus, é um povo de cabeça dura, esse povo, são essas gerações, não é como as gerações de Israel, mas são essas gerações inseridas nessas realidades que eu e você somos convidados a apacentar, a dar alimento para essas gerações, amém? Então, essas gerações Baby Boomers, que são os nossos pais, eu ainda tenho a graça de ter a minha mãe viva, né? Minha mãe completou 85 anos este ano. E a gente vinha conversando a respeito disso. Quanta influência eu recebi da minha mãe, gente. Tudo que eu sei, a minha mãe me educou para mim ser dona de casa, casar e ser dona de casa. Ó, a geração, gente, estamos falando de geração. A geração da minha mãe é uma geração de mulheres. A minha mãe viveu 60 anos com meu pai. Meu pai traiu a minha mãe a vida inteira. Teve 5 filhos fora do casamento. E nós ia lá e dizia, a senhora tem que separar, tem que separar. Não, eu fiz um juramento no altar. E eu vou ser fiel até o fim. Meu pai faleceu faz 7 anos. E a minha mãe foi fiel até o fim. Essa é a influência que eu recebi da minha mãe. E recebo a influência dela até hoje. Meu pai, nessa vida adúltera, a vida inteira, minha mãe era ministra de Eucaristia. Desde criança, eu via minha mãe, né, pregar e ser ministra, achava a coisa mais linda. Então, eu recebi uma influência dessa geração. Hoje, a minha geração, essa geração X, entre 40 e 60 anos, que é a maioria de nós, que tivemos uma experiência com Deus, aí no decurso da nossa vida, a maioria de nós nos encontramos com Cristo dentro do movimento da renovação carismática, sim ou não? A maioria de nós, né, nos encontramos. Eu fui num retiro
da renovação na Diocese de Guarapuava. Eu lembro, foi mês de julho, fazendo aqui agora 30 anos, que eu tive essa experiência, esse batismo do Espírito Santo, né? Tinha recebido já essa influência da minha mãe, mas o Cristo vivo, isso é muito importante. Por mais que os pais apresentem Jesus, o filho chega uma hora que ele precisa provar. Filho, lá tem um pasto bom, vá lá porque a mãe já pastou lá é bom. Se o filho não for, se o filho não comer, ele nunca vai saber. Função do pastor é isso, fazer com que ele prove. O filho precisa provar, a ovelha precisa provar da mesma comida, da mesma bebida que ele provou. Os nossos pais, a minha mãe, ela tinha essa influência de fé, mas ela não tinha a questão do batismo, do Espírito, a questão carismática, alma, esse conceito que nós temos. Isso é uma graça da nossa geração, porque é um presente para essa geração. O Espírito Santo, ele se revela, né? Se a gente for pegar o histórico da renovação carismática, ali no início dos anos 60, né, aqueles que provaram dessa vertente eram um determinado povo, numa determinada época. Assim como Moisés foi escolhido num determinado tempo para pegar aquela porção de gente para conduzir pelo deserto, né? O Espírito Santo, ele é derramado lá nos anos 60, lá nos Estados Unidos eles fazem aquela experiência, e o Espírito Santo, então, ele é disseminado. Depois temos a beata Helena Guerra, toda a influência, todo o poder, todo o fogo, toda a ação do Espírito Santo que ainda está sobre a nossa geração. Nós somos uma geração influenciada pelo Espírito Santo, amém? Depois nós vemos essa geração X, atualmente com 40, geração Y, atualmente com 25 a 40 anos. E eu quero pegar aqui para mim falar dessa geração, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Uma passagem muito conhecida. A cura da hemorroísa e a ressurreição da filha de Jairo. Lucas capítulo 8. Versículo 40. Amém? O evangelista escreve assim: ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Como era o nome do homem? Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua única filha, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher, porém, que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a mulher que te comprime e te esmaga, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou. Eu senti que saiu uma força de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhes aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara e como ficara instantaneamente curada. Ele disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Nós vemos aqui um encontro de duas gerações, meus amados. Uma geração que está ferida
está tendo uma hemorragia, está doente, e uma outra geração que precisa de um milagre, que precisa romper com todos os limites e ir até Jesus. Então nós temos aqui duas gerações, não esqueçam disso, uma geração que está ferida e uma geração que está aqui morta, uma geração que está sangrando e uma geração que está morrendo. Duas gerações. E nós precisamos olhar para esse evangelho e ver que essa geração que está ferida, que está sangrando, ela precisa romper com todos os limites e ir até Jesus. A geração que está lá, Jesus vai ao encontro dela. Nós somos uma geração ferida, que nós tivemos que sair, nós tivemos que procurar retiro, nós tivemos que ir atrás de cura, nós tivemos que ir atrás de libertação, e vai atrás de padre tal, e não sei quem, e reza, e faz sala de misericórdia, e busca não sei o que, para que essa hemorragia, para que essa esterilidade, porque a mulher sangrando, ela não é capaz de gerar. É uma geração que, se não for curada, se nós não sair ao encontro de Jesus, nossa fecundidade espiritual, ela não vai acontecer. Então é preciso sair, meus irmãos. Nós somos essa geração que muitas vezes ainda está ferida, sangrando. Mas se nós não sairmos ao encontro de Jesus, aquela geração que está morta também não vai receber, porque uma geração recebe a influência da outra. As duas gerações. Essa mulher que teve que romper e ir ao encontro de Jesus, e essa menina, uma criança, filha de Jairo, aonde Jesus chega e diz: criança, levanta-te. Essa geração dessa mulher precisa ir até Jesus. Jesus vai até essa criança, uma geração que está agonizando, a ponto de irem até Jesus e dizer: ela está morta. E a menina foi dada como morta. Essa menina foi dada como morta. Abro um parênteses aqui para fazer um comentário de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele faz um comentário a respeito das progressões nos 3 casos de ressurreição que Jesus opera na sua vida pública. A primeira é a filha de Jairo, que Jesus ressuscita ainda em casa. Ela tinha acabado de morrer, essa menina. E Jesus ressuscita a menina lá na casa. O segundo caso de ressurreição na vida pública de Jesus é o filho da viúva de Naim. Ele é ressuscitado a caminho do cemitério. Lembram dessa passagem? A viúva chorando, enterrando indo para o cemitério com seu único filho. E no caminho, indo para o cemitério, Jesus ressuscita esse menino. E o terceiro caso de ressurreição, é Lázaro, que é ressuscitado enquanto já estava sepultado. E a Bíblia faz questão de dizer que há 4 dias. E que, inclusive, ele já cheirava mal. Então, como Jesus ressuscita os mortos, não apenas para devolver a vida do corpo, diz Santo Agostinho, mas a ressurreição da alma, Santo Agostinho interpreta que aqui se trata dos vários estágios de pecado que Jesus pode nos retirar. Ou seja, atenção, na ressurreição de Lázaro, existem as pessoas que pecam e estão
totalmente sepultados, amarrados pelo pecado, convencidos, conformados com aquele pecado. Lembre-se, nós estamos falando de geração, e nenhuma geração é santa. Então esses 3 perfis de geração, eles vão chegar até nós. Nós somos pastores, Deus confiou a nós um povo, e a nossa missão é apacentar esse povo. Existe geração, existe pessoas, filho, filha, que vai chegar até nós totalmente mortos, assim, ó, enterrados, conformados no pecado, como Lázaro, que precisa de ressurreição. Existem aquelas pessoas que são os pecadores públicos, como o filho da viúva de Naim, que pecam mesmo. Eu sou assim, eu nasci assim, e vou ser sempre assim, e vocês vão ter que me amar assim. Publicamente, eles não têm nem vergonha do seu pecado, e Jesus precisa ressuscitá-los. Nós precisamos apacentar, nós precisamos dar comida para esses que estão pecando publicamente. E isso é muito doído, porque fere o pastor, fere as ovelhas ao redor, mas eles não estão nem aí. É a mentalidade deles, eles estão certos, eles estão pecando. Mas existe também aquelas pessoas que pecam intimamente, de forma secreta, ainda dentro do quarto, e ali elas morrem, como a filha de Jairo. E nós estamos vendo uma geração que o diabo está matando dentro do quarto. Meu filho é uma maravilha, passa o dia inteiro no quarto. Você sabe o que o teu filho está fazendo dentro do quarto? Nós precisamos apacentar essa geração. Uma geração que está sendo morta dentro da nossa casa, e nós não estamos percebendo. Nós estamos pregando para essas gerações que estão nesses tipos de pecado. E isso é muito sério, meus irmãos. Depois nós temos um perfil da geração Y, que tem entre 25 a 40 anos. Essa geração foi a última que conheceu o mundo sem internet. É a geração dos meus filhos. Meu filho mais novo tem 22 anos. Filha mais velha, 29. Então é isso aqui. Esse grupo de pessoas viu nascer a internet. E como era tão bonito, né? Eu digo que o meu maior arrependimento como mãe foi ter dado um celular daqueles flipzinho ainda para minha filha quando ela fez 15 anos. Nem fui eu, foi a tia dela. Mas a gente nem sabia o que era, né? E então essa geração é essa geração que viu nascer a internet. Aqui no Brasil é uma geração que nasceu em uma estabilidade econômica muito grande. Vimos o surgimento do Plano Real, né? Eu lembro que no ano que eu casei, estava naquela transição do Cruzeiro para o Real, né? Eu casei, daí já engravidei, minha filha já veio, as coisas já tinham estabilidade financeira, a gente podia ir no mercado e podia comprar bastante coisa, porque o dinheiro passou a ter valor. Então nós temos um perfil de pessoas que tem essa idade de 25 a 40 anos, que viveu isso aqui no nosso país. É uma geração questionadora, imediatista, uma geração que não sabe sofrer as demoras de Deus, e tem um modo de pensar complexo e fragmentado. Então, quando a gente fala em glória de Deus, nós temos que pensar que não é a forma da minha mãe pensar, como a minha mãe via a fé. Não é a forma que eu penso a minha fé, mas é esta forma, gente. É esta forma. Se lá na minha casa, né, quando eu tinha 12, 13 anos, nós só comia chocolate ou doce quando a mãe ia para a cidade e trazia, esta geração, que são dos meus filhos, são acostumados a abrir os armários e pegar doce e comer a hora que eles querem. Quando a
minha geração recebe uma influência aonde quando o pai diz assim, não é não, e ponto final. Nós não perguntamos, mas por quê? Os meus filhos, essa geração, elas são acostumadas a questionar. Não dá para ir em tal lugar. Mas por que não dá? O fulano vai, mas por que não dá? É um perfil, gente. Vocês estão entendendo? Não é nem questão de educação, é um perfil. São as influências, a geração. A gente precisa entender que é uma mistura de consciência, uma mistura de tudo, porque nós não estamos, infelizmente, né? Nós não vivemos numa bolha. E uma geração, ela recebe a influência de tudo, seja da parte boa ou seja da parte ruim. Então nós estamos inseridos na cultura, no Brasil, nós estamos aqui no Paraná, vocês aqui em Medianeira, na diocese de vocês, na casa de vocês, com a história de vocês, e tudo isso vai influenciar. E as pessoas que chegam nos nossos retiros também vão trazer a sua história, as suas influências, boas ou más. E daí eu pergunto, quem vai para a presença de Deus reclamar a sua glória para essa geração, como Moisés fez? Porque daí precisa pagar um preço muito alto e fazer como Moisés. Se você, Senhor, não vier comigo, eu não saio daqui. E se a nossa fé, se nós estivermos sangrando, se nós formos lá a hemorroísa, se nós estivermos sangrando, se nós ainda estivermos sangrando, preso nos nossos mimimis, preso nos nossos traumas, porque meu pai não me amou, porque minha mãe não me queria, meu pai queria uma menina e eu nasci um piá, se eu queria piá. Se nós estivermos nisso, essa geração vai morrer. É preciso ter coragem, romper com as pessoas que estão ali. Aquela mulher sofrendo fluxo de sangue, ela rompeu com todos. Todo mundo dizia, se afaste daí, se afaste daí. Pois ela ia, e ela conseguiu chegar, tocou na orla do manto. Então nós precisamos romper com isso também. Depois nós temos a geração Z, de 10 a 25 anos. Quem são vocês? 10 a 25 anos. Uma geração que nasceu em um mundo conectado. Sim ou não? Uma geração que se preocupa com o meio ambiente, defende a liberdade de gênero, tem liberdade sexual, se comunicam mais pela internet do que pessoalmente. No Brasil, nasce num momento de propriedade econômica. Está estabilizada financeiramente, né? Pelo menos na aparência, né? Hoje a gente sabe que existia uma maquiagem, né? dessa instabilidade econômica, mas eles nascem nesse tempo, né? Buscam uma carteira assinada, é uma geração ansiosa, depressiva, com pensamentos suicidas. Por quê? Porque as mães, a maioria não estão mais em casa, trabalham fora, os pais separados e muitos são criados pela avó ou pela creche. É o perfil de uma geração. E nós precisamos apacentar essa geração que não tem referência. Pergunto, onde está o resto de Israel dessa geração de 10 a 25 anos? Aonde que estão o resto? Aonde estão os eleitos de Deus dentre essa geração? Que você vai falar de Deus, eles não querem. Você vai falar de castidade, eles dão risada na tua cara. Esses são os nossos catequizandos. Nós temos turma de crisma lá. Você vai falar de castidade, eles nem sabem o que é. Você pergunta quem que é pai, quem que é... Tem um padre amigo nosso que diz assim: minha irmã, como é que você vai falar de Deus para essas criaturas, se eles duvidam da existência da própria mãe? Muito fragmentado, muito imediatista, e nunca se viu tanto pensamento suicida como nessa faixa etária, gente. Lembre-se, a glória de Deus é o homem
vivo. Precisamos insistir nisso. Precisamos acreditar nisso. E onde está o resto de Israel? Aonde eles estão nos nossos encontros para nós irmos diante de Deus e reclamar a sua glória para essa geração? Para essa geração que tem pensamento suicida, para essa geração jovem que se preocupa mais com o meio ambiente do que com o estado da sua alma, que pensa em economizar água, que pensa em defender os animais, que aceita de bom grado que quem nasce mulher e quer ser homem pode ser e está tudo bem. É uma relação, uma geração relativizada, engolida pelo sistema e está tudo bem. Tudo bem. Essas são as gerações que hoje nós precisamos apacentar. Elas estão lá nas escolas da nossa cidade. E como nós vamos chegar até elas? Muitas dessas gerações aqui, essa geração Y, elas não estão nas nossas igrejas. E quando elas estão ali obrigadas, sabe para quê? Para receber o sacramento da crisma e dar no pé e não voltar mais para a igreja. E quem vai pagar o preço? Quem vai pagar o preço para apacentar essa geração? Para reclamar diante de Deus, eu quero eles. Eu quero cuidar deles. Porque no fundo, quando eles vão defender o meio ambiente, quando eles vão defender essa liberdade sexual, e também experimentam todo tipo de entorpecentes, no fundo eles estão com fome. E não tem pasto para eles, porque o pai e a mãe também não receberam. Também estão morrendo de fome dentro da casa. E a influência que eles estão recebendo é justamente isso: fome, fome, fome e sede. A geração alfa, a última geração, definida aqui pela ciência, tem hoje atualmente 10 anos. E literalmente eles convivem naturalmente com o celular, Eles são crianças onde a tecnologia ela se torna cada vez mais integrada à sua vida. Inclusive com chips, com tudo. Babá eletrônica, muitos que entram na casa, já programa, Abre cortina, fecha cortina, tem cafeteira, tem micro-ondas, tudo tecnologia. Quando eu falo em tecnologia, não só no celular, mas tudo. Hoje você liga uma televisão, você pode ter todos os streams que você, ali escolher tudo, o desenho que você quiser. Não é que como a geração do nosso tempo, que recebia influência só da Xuxa, Então se a mãe desligava lá o show da Xuxa, porque eu queria assistir a Xuxa. Eu queria. Eu e a minha irmã, Então a gente fazia as coisas correndo tudo. E nós queríamos lá. A mãe desligava, porque já naquele tempo a mãe, não, isso aqui não é para vocês. Ela desligava o show da Xuxa. Nós estávamos fora de perigo. Hoje você desliga aqui, tem outro ali. Você desliga aqui, tem outro ali. Ou seja, é um mundo conectado. Por isso elas naturalmente, as crianças naturalmente, é impressionante como o bebê decola. Nós vemos lá na vinha, gente. Se você colocar um celular para uma criança decola hoje, que não tenha contato com o celular, ela já vai pegar e vai fazer isso aqui, É natural. Coisa que nós aqui, eu fui ter um celular de passar com o dedo, quando eu tinha mais de 30 anos, porque não faz parte da minha geração, gente, Então hoje eu falo para os meus filhos, quando acaba a luz em casa, ontem aqui acabou a luz e tudo, existia vida fora da internet, vocês sabiam? Gente, eu escrevi carta. Eu tinha uma amiga minha, assim, dessas melhores amigas do colégio, que os pais dela foram embora para o Mato Grosso. E eu tive essa experiência de escrever carta. Gente, que maravilhoso. Eu escrevia carta para ela. Esperava 1 mês, 2 meses. Ia no correio 3, 4 vezes. Ficava esperando o carteiro chegar para receber aquela carta. Hoje eles não sabem. Aliás, hoje os jovens não sabem escrever.
Se você pegar as provas de vestibular, se você pegar uma resposta em qualquer livro, gente, eu fui professora, graças a Deus, né? Hoje não sou mais. Graças a Deus, recebi um livramento, né? Mas eu lecionei, dava aula no estado de sexto até ensino médio, gente. Misericórdia, sem contar que todas as abreviaturas que eles fazem no WhatsApp, eles vão escrever nos textos. É horrível, gente. É horrível, horrível. Então, é uma geração em que as meninas, elas já não têm mais o seu mundo rosa. O quarto das meninas não é mais rosa. O quarto dos meninos não é mais azul. Porque estão dizendo para eles que eles podem ser o que eles quiserem. Você pode ser o que você quiser. E aí, vestem os meninos, vestem as meninas que você olha, principalmente cidade grande, isso é assustador. Nossa cidade é muito pequena, graças a Deus, e a gente não tem assim muito contato. Mas quando você vai para uma cidade grande, vai num shopping center, gente, é assustador. A imagem da glória de Deus, que é o homem vivo, está desfigurada. Você não identifica mais o ser masculino e o ser feminino. Está desfigurado. Estão matando. Então o diabo, ele não mata você fisicamente, mas ele mata a tua identidade. E hoje se cresce uma geração, a gente pensa assim que é uma coisa tão banal. Ah, azul e rosa, o que tem a ver a cor? Faz parte da nossa identidade. É uma identidade que faz com que aquilo vá se perpetuando e vá nos configurando e vai nos dizendo quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Hoje, na maioria dos retiros de mulheres, que você vai atender uma mulher, você vai ver essa perca de identidade. Primeiro você tem que ajeitar a mulher, né? Posicionar, minha filha, você é mulher. Você sabe o que é ser mulher? Você conhece qual é o plano de Deus? Nisso está a glória de Deus. Em ensinar, em colocar, em eu saber do meu valor. Aquilo que Deus pensou de mim. Quando Deus me fez mulher, quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, lá na criação, o que Ele pensou da mulher? O que Ele pensou do homem? Porque se tem alguém que o diabo botou a mão, é na identidade masculina, gente. A minha filha vai fazer 29 anos. E a gente tira muito sarro assim dela. Porque tem que casar, e tem que casar, e tem que casar. Ela diz assim: mãe, eu não encontro homem. Não existe homem. Porque os que têm, mãe, a maioria são homossexual. E os que não são, mãe, têm a minha idade, mas se comportam como um menino. E hoje tem muitas mulheres que não são casadas com um homem. São casadas com um menino de 30, de 40 anos. Essa identidade, procurar saber lá na essência, por que Deus te fez homem, por que Deus te fez mulher. A glória de Deus é no teu ser por inteiro. Ela precisa resplandecer aí, nesse ser por inteiro, entender quem eu sou, para que eu fui criado. Lembre-se, o homem vivo é a glória de Deus. E nessa geração é tudo muito fluido, né? É muito líquido. Eles perdem essa identidade e até as roupas. E tem marcas famosas que elas vão criando roupa justamente para não dar identidade nenhuma. Para que você seja uma coisa. Roupa larga, calça larga, blusa larga, né? E você olha, você não sabe se é homem, se é mulher. Isso não é vontade de Deus. Que Deus nos fez assim. Homens e mulheres. E é preciso que haja esse resgate nessas gerações. Para que essa geração não morra. Essa criança que está lá, a filha de Jairo, para que essa criança não morra lá, é preciso o pai sair e ir ao encontro. Não é a criança.
A minha geração, a nossa geração é a mulher que mesmo na enfermidade ela tem que romper, ela tem que sair enferma e ir caminhando. Só Deus sabe o quanto custou para aquela mulher. Uma mulher, quando estava menstruada, ela não podia, ela ficava 7 dias fechada. Ela não podia tocar em nada, porque tudo aquilo que ela tocava se tornava impuro. E se ela tocasse em alguém, precisava fazer um ritual para purificar ela, purificar o objeto, purificar a pessoa e ir no templo oferecer um sacrifício de purificação. Então não era qualquer coisa assim para aquela mulher sair de casa. E ela rompeu com tudo aquilo, rompeu com tudo isso para chegar até Jesus. A menina não, a menina estava dentro do quarto. Quem teve que sair ao encontro de Jesus foi o pai. Jairo, o Senhor diz, Jairo vai ao encontro dela e diz: a minha filha está morrendo. Está faltando muito pai. E olha só, não é a mãe, é o pai que vai ao encontro. Tem muito filho que está morrendo dentro do quarto, porque o pai não sai em busca de Jesus. O pai precisa sair, o pai precisa dizer: a minha criança, é a minha criança que está morrendo. Como nós vamos ver a glória de Deus, se a glória de Deus é o homem vivo, se o pai não tem essa consciência? Por isso o diabo odeia essa identidade masculina. E se o pai não tem responsabilidade sobre os filhos, o pai não tem essa coragem de sair, o pai não sabe nem aonde que está Jesus. Lázaro com certeza ouviu dizer: olha, vai passar um homem e ele é capaz de curar a sua filha. Ele não pensa 2 vezes, deixou a menina morta e saiu e foi ao encontro de Jesus, para que a filha pudesse ter vida. O pai precisa saber onde Jesus está passando e ir ao encontro para reclamar a glória de Deus para a sua criança. Não é Moisés que vai reclamar, não é os profetas, não é o fundador da comunidade nessa hora, é o pai que precisa reclamar diante de Deus. Mas onde estão os pais dessa geração? Onde estão as mães dessa geração? E olha que a astúcia diabólica. Se uma criança é deixada na creche, se uma criança separa, pai e mãe separa, ela é abandonada, ela não tem referência de pai e de mãe. É uma geração que não tem referência de pai. Quantos jovens chegam até nós que vão chorar, que vão procurar socorro, porque eles não têm essa convivência com o pai e com a mãe. São um poço de carência. E então, quando eles chegam nas nossas comunidades, quando eles chegam na nossa catequese, quando eles chegam na nossa casa, você não vai poder falar para eles de pai e de mãe. Não vai adiantar falar para um jovem que Deus ama ele como um pai, se ele nunca conheceu o pai dele. Não vai adiantar falar que Deus tem amor de mãe, se a mãe só chegava de noite, dizia boa noite, no outro dia colocava ele na creche, ele não tem convivência com a mãe. Então nós precisamos apresentar um outro perfil, que entra o meu papel e o teu papel. Nós precisamos apresentar para essa geração o perfil do pastor. João capítulo 10, versículo 11. Pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Essa geração, ela precisa de um pastor que dê a vida pelas suas ovelhas. Porque a glória de Deus é o homem vivo. Fecha teus olhos. E eu peço assim que amorosamente você olhe para a tua vida, para a tua condição de filha. Eu não sei se você já exerce uma condição de pastor.
Mas de filialidade, eu sei que todos nós já temos. E nessa condição, Senhor, olhe também para a tua condição feminina ou masculina. Peço assim que o Espírito Santo nessa manhã, ele perscrute a nossa alma, o nosso ser feminino e masculino. Todas as vezes, Espírito Santo, que tivemos vontade de desistir, de não ser filho de Deus, todas as vezes que pensamos em tirar a nossa vida, todas as vezes em que o cordão umbilical foi cortado, todas as vezes que tivemos que sair sangrando para salvar matrimônio, para salvar filhos, casamentos, os esposos. Olha, Senhor, quantas mulheres que tiveram que sair ao teu encontro, Jesus, sangrando, escondida, com medo do que os outros iam dizer, com medo do que os outros iam pensar, para que hoje, Jesus, a família delas tivesse em vida. Olha, Espírito Santo, para uma geração que está lá em casa, Senhor, dada como morta, sem ter pai para ir ao encontro de Jesus, e hoje precisa da minha voz, e hoje precisa da tua voz, hoje precisa dos meus braços e das minhas pernas, para ir ao encontro de Jesus e dizer: a minha criança está morrendo. A minha criança está morrendo. Vem, Espírito Santo, e adestra-nos. Levanta, Espírito Santo, as nossas mãos. Estabelece os nossos pés, firma, Senhor, a planta dos nossos pés sobre esses pastos que o Senhor constituiu. Dá-nos, Senhor, a autoridade espiritual sobre essas gerações desse tempo. E assim como Moisés, Senhor, reclamamos pela tua glória, pela tua presença. Não nos faça sair daqui, Senhor, se o Senhor não for conosco. Quero convidar você a ficar em pé. E eu não sei se você tem um povo, mas eu quero que você traga agora espiritualmente, profeticamente o teu povo. Se você não tem um povo que você cuida, você tem a tua casa, você tem a tua família. Traga a tua família, você como homem, como mulher, como esposo, como esposa. Traga os teus filhos, traga aqueles que estão sobre a tua autoridade espiritual agora. E comece diante de Deus, assim como Moisés, a reclamar a glória de Deus para eles, a manifestação da presença de Deus. Comece a clamar vida aonde não tem vida. Levanta tuas mãos e começa a orar. Com as tuas palavras se apresente ao Senhor como Moisés fez. Diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha comunidade, lá na minha paróquia. Lá, Senhor, tem uma geração agonizando. E lá, Senhor, eu preciso da tua presença. É lá, Senhor, que eu preciso da manifestação da tua glória. É lá, Jesus, que a tua mão precisa encontrar. É lá onde os pecados dentro do quarto são cometidos, no público são cometidos. Pessoas que estão há muito tempo amarradas pelos seus pecados. É lá, Jesus. É lá na minha cidade, Senhor. É com essas pessoas que eu preciso da manifestação da tua glória, Jesus.